Olá, boa noite. Boa noite, pessoal tá chegando. Sejam todos bem-vindos. Vão me dando um oi. Obrigada, parabéns. A Celeste me dando parabéns, obrigada. Pessoal que vai chegando, vai dando um oi aí. Vai me dizendo se o áudio, se o vídeo tá bom, se tá tudo certo. Até o pessoal ir chegando é assim mesmo, tá? Vão me falando só se vocês estão me escutando bem, se estão me ouvindo bem, se tá tudo certo. Às vezes aqui pelo Instagram tem um delay da minha fala com o som. Então me falem se tá tudo certinho, se tá tudo legal. E já vou agradecendo quem está aqui agora, quem vai assistir depois, né? Enfim, já sou muito grata a todo mundo que está assistindo, que está aqui agora presente ou que vai assistir depois e que vai comemorar um pouquinho do meu aniversário comigo. A Kali entrou aqui. Gente, eu tenho tanta coisa para contar para vocês que uma live seria pouco, né? E enquanto o pessoal está entrando aqui, eu vou até contar isso agora, né? Antes de começar a aula em si, porque o meu convite hoje para vocês aqui era a aula Descomplique, para que a gente ainda faça de 2018 um grande ano e 2019 muito melhor ainda, né? Mas para quem não sabe, eu estou em Lisboa e estou fazendo no horário de Brasília, né, às 19 horas, porque a maioria dos meus seguidores são de Brasília, muita gente acompanha o meu conteúdo, recebe os meus áudios no WhatsApp. E de Brasília não, do Brasil, né? E claro, eu vou continuar tendo esse contato com todas as pessoas do Brasil. Eu continuo fazendo assessorias online com as pessoas do Brasil, mas eu estou em Lisboa faz um mês, né? E tive vários presentes aqui. Tantos presentes que hoje, que é o dia do meu aniversário, que é um aniversário muito diferente para mim. Eu sempre passei um aniversário muito com a minha família, com os meus amigos. Eu sou uma pessoa que ama comemorar o seu aniversário e dessa vez está sendo diferente, né? Então, mas eu sou muito grata mesmo, porque eu tô comemorando com vocês que estão aqui comigo agora, com vocês que vão assistir depois, e ganhei vários outros presentes que eu jamais imaginava que o universo ia me dar. A Kalina, por exemplo, que está aqui agora, né? Foi um desses, é minha vizinha aqui. Então, a vida aqui está toda se organizando, estou me readaptando, entendendo algumas coisas, divulgando o meu trabalho, continuando a fazer tudo o que eu faço, já fazia, né? E agora em outras terras. Então, estou descobrindo ainda muitas coisas que estão por vir, mas eu costumo dizer que isso faz parte de aprendizados, né? Inclusive, já falando sobre a nossa aula de hoje, o que eu quero dizer para vocês? Quando a gente cria novas redes neurais, a gente começa a ter um novo aprendizado. Então, por isso que é muito bom a gente sair da zona de conforto. Porque quando a gente está muito acostumado a fazer sempre a mesma coisa, o nosso cérebro se acostuma de uma maneira que simplesmente ele não pensa mais para fazer, ele já faz no piloto automático. E quando a gente precisa se adaptar a novas situações, a como eu vou resolver um novo conflito, um novo problema, eu preciso criar novas redes neurais. Então, isso tem a ver com esse momento que eu estou vivendo aqui agora, mas eu estou muito feliz de estar aqui. Foi um planejamento, foi um foco de alinhamento, que é uma das técnicas, eu vou estar falando sobre isso também, né? O pessoal tá chegando, obrigada, estão me dando parabéns, obrigada, eu fico muito grata mesmo. Falei antes, né, e vou repetir, o dia do meu aniversário é um dia muito especial, para mim é um dia muito importante. Eu sei que tem gente que não gosta de comemorar o seu aniversário, né, mas eu gosto e muito, porque eu vejo isso como uma entrada de um novo ciclo, como um novo ano, como a gente diz, que não é o ano novo, certo?
Então, para mim, é uma data muito importante. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu sempre comemoro. E não importa a maneira que a gente comemore, né? E eu tô muito feliz que, apesar de estar longe da minha família, longe dos meus, longe das pessoas que são muito importantes para mim, eu tenho ganho. Aqui eu tenho. Todos os dias eu tenho presentes, todos os dias eu tenho novidades. Todos os dias o universo me traz coisas que jamais eu imaginei que eu iria viver, né? Então, pessoal, vamos chegando, vamos dando oi. Me digam se tá tudo ok com o áudio e com o vídeo, para que aí eu entre no conteúdo. Tá tudo certo? Tá tudo bem? Me contem aí. Eu vou tentar depois colocar esta aula no IGTV, certo? Gravar, para que a gente tenha esse conteúdo. Muita gente talvez não vá conseguir entrar nesse horário, né, ao vivo, e aqui só dura 24 horas. Então a minha intenção é colocar lá para que as pessoas não percam esse conteúdo. Ai, joia, estão me respondendo, obrigada, gente. Áudio e vídeo tão ótimos, então a gente vai começar falando da aula, certo? Obrigada, Adri. A Adri também foi minha aluna do curso. Mora em Liverpool, acho que é, né, Adri? Confirma aí depois. Tem que te visitar agora, tá pertinho. Agora tá mais pertinho, não tem mais um oceano no meio. Bom, pessoal, então, a ideia de fazer essa aula Descomplique é pelo seguinte: o que a gente pode aprender hoje cerebralmente, energeticamente, para descomplicar ainda o nosso ano de 2018, certo? E também já começar a falar em 2019. É muito comum, é muito frequente que cada virada de ano a gente faça metas, a gente estabeleça um monte de projetos, muita coisa, só que às vezes não acontece exatamente como a gente tinha planejado. E isto gera normalmente sentimentos ruins, gera frustração, gera angústia, às vezes se a gente está vendo que está chegando o final e a gente não conseguiu concluir, enfim, não geram sentimentos muito bons. E se a gente não está sentindo um sentimento muito bom, a gente está emanando uma energia muito baixa. Então é importante que a gente consiga entender isso e consiga elevar a nossa energia para que, mesmo que a gente ainda não tenha dado conta de todos os projetos, de tudo que a gente ainda tinha se colocado para ser feito, que a gente não baixe a nossa energia. Porque a nossa maior dificuldade é o seguinte: quando as coisas não estão correndo exatamente como a gente pensa que deveriam. Oi, Cláudio, tudo bem? Quando as coisas não estão correndo exatamente como a gente pensa que elas deveriam estar correndo, a gente baixa a energia. A gente sente medo, a gente sente frustração, a gente sente dúvida se era isso mesmo que eu deveria ter feito, se era isso que eu deveria fazer. E essas emoções têm uma frequência energética muito baixa. A dúvida, o medo, por exemplo, a gente fica vibrando no 100 de calibragem de biofótons de luz. Ai, gente, desculpa. Entrou uma ligação aqui. Tá tudo funcionando, tá tudo certo, eu continuo? Tá tudo bem? Me falem aí. Entrou uma ligação. Boa noite, Nanda. Boa noite, Gláucia. Obrigada, obrigada. Bom, então vamos lá, vamos continuar, tá? Talvez entre algumas ligações, certo, gente? Peço desculpas, mas eu vou deixando para depois, tá? Porque hoje, como é meu aniversário, muita gente está me chamando e falando comigo, né? Então, espero que vocês entendam e eu estou aqui comemorando com vocês. Então, como eu falava, quando a gente está numa frequência muito baixa, e isso tem tudo a ver com o nosso sentimento, a gente acaba gerando cada vez mais esses estresses e as coisas não fluem. Então, o mais importante é a gente perceber como nós estamos nos sentindo. Isto é o mais importante. Como eu estou me sentindo? Sempre a nossa emoção
é o nosso termômetro. Quando a gente consegue perceber o que a gente está sentindo, a gente consegue também ver e mudar o pensamento, certo? Pessoal me dando parabéns aqui, Liege já foi minha assessorada, obrigada, Fábio, obrigada. Então agora, gente, eu vou começar a focar mesmo no conteúdo, certo? Então, se tocar o telefone, eu vou desligar a chamada, mas permaneçam aqui, por favor, tá? Hoje vai ser um dia um pouquinho, né, que as pessoas estão querendo também me parabenizar, mas eu escolhi estar aqui com vocês hoje e sou muito grata por vocês já estarem aqui. Quem está aqui agora, quem vai assistir essa aula depois também, nós estaremos conectados de alguma maneira. Então, olha só. Isso que eu falava de como nós estamos nos sentindo é uma coisa bem interessante de nós vermos o seguinte. Tudo que a gente está pensando, a gente vai produzir uma descarga química no nosso corpo, tanto nos nossos sentimentos, como uma descarga hormonal que a gente está fazendo. Então, cada um desses pensamentos vai produzir essa descarga química, gerar uma emoção e, obviamente, uma ação. Se for um pensamento legal, vai ser muito bom, eu vou me sentir bem, aquilo que eu falei do termômetro, estarei me sentindo bem e vou ter ações produtivas, certo? Agora, se for um pensamento que não é muito favorável, eu também vou sentir ele no meu corpo, nas minhas emoções, nos meus sentimentos e também as minhas ações vão ficar um pouco debilitadas em função disso, tá? O que eu quero dizer para vocês? Nós temos em torno de 60 mil pensamentos por dia, certo? Desses 60 mil pensamentos, 95% deles são repetitivos. E tem mais, o nosso cérebro, por natureza, ele registra 5 vezes mais uma emoção negativa do que uma emoção positiva. Então, se realmente nós não treinarmos o nosso cérebro, deixar essa mente, essa vozinha que fica conversando conosco, nos dominar, a gente não age. Ou melhor, até a gente age, mas a gente age sempre no piloto automático. A gente sempre faz as mesmas coisas e daí daqui a pouco a gente fica pensando, poxa, mas o que eu estou fazendo? Por que eu faço isso? E então é muito importante que a gente perceba o que a gente está sentindo, que é o nosso termômetro, como eu falei, e se a gente não estiver satisfeito, que a gente mude. Mudando o pensamento, eu consigo mudar a emoção e automaticamente a minha ação. É muito importante que a gente se observe, porque senão a gente vai estar sempre agindo de acordo com o nosso piloto automático. Como eu falei antes, no início, né? A gente, para sair da zona de conforto, nós temos que criar novas redes neurais. O que está muito fácil, por exemplo, vamos pensar quando a gente está fazendo um caminho para o trabalho, de casa para o trabalho. Depois de um certo tempo, isso se torna uma coisa tão fácil para nós, a gente já faz sempre a mesma conexão cerebral, que a gente acaba não pensando mais, a gente está indo no piloto automático. Assim acontece com a nossa vida. Se nós não conseguirmos colocar novos desafios, novos projetos, novos focos, a gente não cria novas conexões, novas redes neurais e acabamos ficando da mesma maneira. Então, esse piloto automático que eu vou chamar, que é fazer o mesmo caminho todos os dias para o trabalho, a mesma maneira que a gente faz alguma coisa no nosso trabalho, que a gente já está adaptado, isso o nosso cérebro já está muito acostumado. E assim acontece com a nossa maneira de reagir às coisas da nossa vida. Por isso que a gente precisa cada vez mais criar novas redes, criar alguns obstáculos, vamos chamar assim. Eu falava no início do vídeo, né, para quem não estava aqui ainda, que eu estou em Lisboa. E cada dia aqui eu tenho novos obstáculos. Seja o metro que tem que pegar, seja o caminho, seja... E isso
em um mês eu acredito que eu tô tendo um aprendizado muito maior do que se eu tivesse fazendo sempre as mesmas coisas todos os dias. Então, até mesmo em falar para vocês, em falar para um outro grupo, tudo isso a gente tem que estar se desafiando todos os dias. E esse estar se desafiando tem tudo a ver com criar novas conexões neurais. É importantíssimo para isso, para que a gente crie essa química de bem-estar e ao mesmo tempo consiga ter novas ações. Talvez vocês me perguntem o seguinte, inclusive eu vou pedir depois, eu não estou conseguindo acompanhar os comentários, desculpa gente, mas é que eu quero focar no conteúdo. Obrigada pelos coraçõezinhos, as carinhas que eu estou vendo aqui. Mas depois, quem tiver pergunta, vamos deixar para o final que eu quero responder, certo? Mas deixem aqui no final as perguntas porque eu não vou conseguir acompanhar agora. Então, quando a gente se desafia de certa maneira, a gente consegue ir além. Só que talvez vocês pensem assim, ok, mas um desafio também traz medo, né? Um novo desafio sempre vai trazer medo. E claro, traz medo. Por que traz medo? E aí eu trouxe aqui, eu quero ver se vocês conseguem enxergar. Conseguem enxergar aqui um cérebro? Estão conseguindo ver essa imagem? Alguém me coloque aí, por favor. Conseguem ver a imagem do cérebro? Sim? Sim, ótimo, alguém respondeu ali. Então, gente, aqui é o nosso cérebro. Todos nós temos um cérebro exatamente assim. Essa partezinha muito pequenininha que se chama amígdala cerebral, tá? Não é a amígdala da garganta, já vou deixar claro. Ela é responsável pelo nosso centro do medo. Toda essa parte aqui é nosso sistema límbico, que é responsável pelas nossas emoções, e a amígdala, tá? Esse pedacinho muito pequeno, ele é responsável pelo nosso centro do medo. Quando a nossa amígdala está ativada, nós temos normalmente duas reações. Nós atacamos ou fugimos porque nos sentimos ameaçados. Só que tem gente que está com a amígdala ativada o tempo todo. E aí que é o grande problema, que paralisa diante de um medo, que não consegue ir além, que não consegue fazer as coisas que deveria, não faz o que foi proposto, tá? Então, quando a gente está com a amígdala ativada, que é essa região, nós temos normalmente muito mais pensamentos negativos, nós temos muito mais medo e nós ainda temos essas duas reações, ou a gente ataca ou a gente foge. Não importa, não estou falando aqui de qualquer tipo de ameaça. Antigamente, um homem das cavernas, quando via um urso, ou ele atacava ou ele fugia, né? Ou uma fera, ele atacava ou ele fugia. Hoje, nós temos uma mensagem de WhatsApp, que pode ser algo que dispare a nossa amígdala, que a gente ataca ou foge. Pensem comigo, de repente, um e-mail que a gente recebe, uma ligação que a gente recebe com uma situação que nos deixa naquele ataque, né? Naquela sensação de ataque, né? Então, às vezes a gente ataca a pessoa ou às vezes a gente foge. Essas são as duas reações básicas que nós temos. Porém, quando a gente está com a amígdala ativada, a gente não raciocina. Literalmente, a gente não pensa. A gente só reage. Então, é muito importante que a gente entenda o nosso corpo, entenda o que a gente está sentindo, entenda o nosso pensamento e a nossa emoção, como eu falava, para que aconteça o quê? Que eu desative a minha amígdala e ative esta região, que é o córtex pré-frontal esquerdo, que é essa região aqui. Quando a gente está com essa região ativada do nosso córtex, aí sim nós temos clareza e lucidez. Aí sim nós conseguimos ter respostas, aí a gente consegue tomar decisões, conseguimos dar respostas mais assertivas para as pessoas.
Se a gente não está com isto, com o nosso córtex ativado, a gente está com a amígdala. Tem uma outra coisa bem importante. Eu não consigo estar com as duas regiões ao mesmo tempo. Então, conscientemente, eu preciso desativar a minha amígdala e ativar o meu córtex. Só que aí tem esse detalhe que eu falei. A amígdala, ela age na hora. Tu viu a ligação, tu viu a mensagem de WhatsApp, tu já tem uma reação, certo? O córtex não. O córtex, ele precisa de 6 a 7 segundos para ser ativado e conscientemente. Então, quer dizer, eu preciso, olhem bem, dizer para minha amígdala, tipo, dar um tempo e querer ativar o meu córtex. Por isto que as técnicas de controle mental são tão importantes. Porque se a gente não tem essa noção, a gente vai só reagir a todas as situações que a vida está nos trazendo. E hoje, aqui nessa aula de hoje, eu quero falar mais sobre a parte da neurociência. Poderia fazer toda uma outra aula falando sobre a física quântica, que seria a nossa energia, certo? Agora, a parte da neurociência do nosso cérebro é assim que funciona. Então, imaginem comigo que como a gente precisa, tá, termos conhecimento sobre o que nós estamos pensando, o que nós estamos sentindo e, ao mesmo tempo, querer conscientemente desativar a amígdala e ativar o nosso córtex, certo? Então, parece uma coisa muito difícil, mas não é, certo? Com treinamento mental, com técnicas muito fáceis na nossa rotina, a gente consegue isso facilmente. Bom, agora eu quero falar 3 dicas para vocês para descomplicar, certo? Se a aula é Descomplique, vamos pensar 3 coisas que a gente precisa fazer ainda este ano e para 2019, que a gente pode fazer para descomplicar a nossa vida, certo? A minha intenção com esta aula era também falar como descomplicar, né? Então, eu tô primeiro falando para vocês como é que funciona o nosso cérebro para a gente entender como que a gente descomplica. Ativando essa região, o córtex. Aí a gente pensa, porque senão, como eu falei, senão a gente está somente agindo pela amígdala e não raciocina, a gente não consegue pensar, a gente só reage a todas as situações que estão vindo, certo? Tomar um golinho da água aqui. Tudo bem, gente? Vocês estão me acompanhando? Eu vi que tinha uma pergunta ali. Ah, a live vai ficar salva. Sim, eu vou tentar salvá-la no IGTV, tá? E depois também no YouTube. Assim que eu conseguir fazer esse processo, mas eu acredito que sim. Se não, aqui no Stories ela dura 24 horas, tá bom? Gente, estão me acompanhando, tudo bem? Essa parte das regiões cerebrais que eu falei, tá tudo certo? Me falem aí, não me deixem falando sozinha agora, me deem um ok para eu ver se dá para seguir assim. Tudo bem? Bom, eu quero dar 3 dicas então agora, realmente do conteúdo, para a gente descomplicar a nossa vida. O que a gente precisa fazer? Uma das primeiras coisas que parece muito simples, mas a maioria das pessoas vive sem, tá? É foco. O que eu quero em cada área da minha vida, certo? Ah, obrigada, vocês estão respondendo que tá tudo certo, então vamos lá. O que eu quero em cada área da minha vida? Eu costumo dizer para os meus assessorados que a gente tem que cuidar para não ter uma vida Zeca Pagodinho, tá? Que é, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Por quê? Como eu falei que a gente acostuma com algumas redes neurais, a gente entra para o piloto automático, é muito fácil mesmo, nós vivermos no piloto automático, inclusive para as coisas que a gente quer na nossa vida. E aí parece que as coisas não acontecem, que nada acontece, é um dia após o outro, eu acordo, tomo banho, vou para o trabalho, chego cansado, e assim muitas pessoas
sobrevivem. Eu nem vou dizer que vivem, tá? Porque sobrevivem. Então, gente, a primeira coisa muito importante é saber o que eu quero em cada área da minha vida, certo? Isso também é um trabalho que eu faço com os meus assessorados. A primeira aula, primeira sessão que eu faço individual é para a gente criar foco. E aí naquele momento, para aquele momento primeiro, porque a pessoa normalmente ela chega, ela não sabe o que ela quer, né? A gente precisa primeiro fazer esse tipo de trabalho e depois a gente vai fazendo foco para cada área da sua vida. Para a parte da saúde, do seu corpo, se está feliz com o seu corpo, às vezes tem que colocar algumas outras rotinas também, né? Novos hábitos. O que a gente quer para a vida profissional? O que a gente quer para a vida financeira? Tem gente que acha que vida profissional e financeira são as mesmas coisas. São vidas totalmente diferentes. O que eu quero para a minha vida de relacionamentos? E aí nos relacionamentos pode ser um relacionamento, pode não. É o meu relacionamento familiar, é o meu relacionamento afetivo, é o meu relacionamento com os meus colegas de trabalho, enfim, todos os vieses aí de relacionamento e os nossos sonhos. Quando eu pergunto para as pessoas qual é o teu sonho, muita gente sabe na ponta da língua, mas muitas pessoas dizem, não sei, tá? Então, se a gente não direciona o nosso cérebro para algo que a gente quer, simplesmente as coisas não acontecem e a gente continua nesse piloto automático que entra ano, sai ano e eu continuo fazendo a mesma coisa, me sentindo frustrado quando chega dezembro e a minha vida não mudou nada, eu continuo fazendo exatamente a mesma coisa. Eu tenho inúmeros casos, de assessorados que conseguiram mudar a sua vida ano após ano, somente quando começaram a direcionar o seu cérebro e ver o que eles realmente queriam. Se eu perguntar para cada um de vocês aqui agora, o que vocês querem agora? O que vocês mais querem hoje? Provavelmente vocês vão me dizer uma coisa. Mas é importante que seja definido em todas as áreas da nossa vida, certo? Para quê? Para que eu, dia após dia, no alinhamento, por exemplo, o alinhamento é uma das técnicas que a gente usa, que é uma meditação com foco. Uma meditação de 10 minutos no máximo. Ninguém tem tempo aqui de ficar meditando 2 horas ou estar num retiro, né? Ou vive afastado da sociedade. Então, dentro da nossa rotina, dentro do nosso tempo, 10 minutos é o tempo suficiente de tu treinar o teu cérebro todos os dias com o teu foco, com o que tu quer em todas as áreas da tua vida. Isso é a primeira coisa. Alice, né, aquele trecho do Lewis, faltou o sobrenome, do Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Isso serve muito para o nosso cérebro. Se você não dá um direcionamento para o seu cérebro, qualquer caminho serve. Só que o que acontece? Automaticamente você não vai nem realizar o que você deseja e automaticamente se sentir frustrado, se sentir cansado, com medo, com dúvida, porque você vai dizer assim, o que eu fiz? Nada. Então, quem realiza, quem vai e faz, é uma pessoa que sabe exatamente onde quer chegar. O foco é uma das coisas mais importantes. Esta é a primeira coisa para a gente descomplicar nossa vida, é criar um foco, ok? A segunda coisa, sabendo onde a gente quer chegar, sabendo onde a gente quer ir, a gente também precisa ter um outro treino mental, que é o seguinte. Como eu falei para vocês no início, tá? O nosso cérebro ele registra 5 vezes mais as experiências negativas do que as positivas. Portanto, o que mais vai vir na minha cabeça é o negativo, são problemas, são desgraça, são tragédia, tudo isso, certo? Então, gente, é natural que a gente sempre olhe para o problema.
para a dificuldade, para a falta. Isso é o que o nosso cérebro faz naturalmente. Se eu perguntar para vocês assim, o que vocês querem resolver agora, vai ser sempre algo que está aqui, martelando o tempo todo na cabeça. Eu tenho certeza que hoje, cada um de vocês deve ter passado muito tempo do seu dia, gastando muito a sua energia, pensando numa situação que precisa ser resolvida. Não importa se é uma situação de relacionamento, se é uma situação de dinheiro, se é uma conta, se é o trabalho, o que é. Eu tenho certeza que muitos de vocês que estão aqui hoje passaram o dia envolvidos com um problema que está martelando dentro da cabeça. E isto faz que, além de que baixe a nossa energia, baixe a nossa frequência, a gente não consiga olhar para a solução. A solução cada vez está mais distante de nós. Vocês já devem ter ouvido a frase, eu falo essa frase muito, tem muitos físicos também que falam, né, que onde a gente coloca a nossa atenção, cresce. Onde a gente tira, desaparece. Se eu colocar a minha atenção no problema, nisso que ficou matutando o dia todo na minha cabeça, o que vai crescer? Lógico que é o problema. Então, a gente precisa sempre focar na solução daquele problema. Vamos pensar que seja um problema financeiro. Eu tenho uma conta para pagar e não tenho dinheiro. Essa questão fica o dia todo martelando na minha cabeça, certo? Ai, a conta vai vencer, eu não tenho dinheiro, como é que eu vou fazer? Que isso, que aquilo, que aquele outro. O que eu faço? Gasto a minha energia, vibro muito baixo e ainda por cima não vejo solução para pagar a conta. O que a gente deveria fazer? Qual é a rede neural aí? Qual é a conexão que a gente deve fazer? O que eu vou fazer? Eu vou visualizar a conta paga. Eu vou focar na solução. Eu não sei bem ainda de onde vai vir o dinheiro para pagar essa conta, mas eu vou focar na conta paga, com a autenticação bancária ali que foi paga. É isso que eu vou visualizar. Porque senão eu vou ficar vibrando tão baixo que mesmo assim eu não vou conseguir achar a solução para pagar essa conta, tá? Então, até tem pessoas, vou aproveitar para falar uma coisa que já me perguntaram muitas vezes, talvez seja até uma pergunta de algum de vocês depois. Tem gente que diz assim para mim, principalmente quem está fazendo assessoria, que eu ensino a técnica para focar na solução e não no problema, a interromper pensamento repetitivo, né? A pessoa diz assim, Lu, mas assim eu tô fugindo do problema. Assim eu não tô sendo responsável, né? E a gente tem uma ideia de que eu vou ser responsável se eu ficar falando no problema, se eu ficar o tempo todo pensando como é que eu vou resolver esse problema. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu vou ser responsável se eu cumprir a minha responsabilidade. Agora, com certeza, focando no problema, não vai ser a maneira que eu vou encontrar a solução para fazer isto, certo? Então, é bem importante que a gente... Aqui para mim apareceu uma mensagem que foi pausado. Me digam aí se está funcionando. Tá tudo certo? Me falem aí. Eu não sei se está funcionando ou não. Me digam. Ou se foi pausado o vídeo. Ok. Obrigada. Tá bom. Então vamos lá, vamos continuar. Para mim apareceu aqui vídeo pausado, mas tudo bem. Pode ser a minha internet aqui, às vezes também não, da casa não é muito boa. Então, primeira dica, certo? Para descomplicar a vida. Voltou. Beleza, tá bom. Primeira dica, então, que eu falei foi a gente ter foco, saber o que quer em cada área da nossa vida. Segunda dica, focar na solução e não no problema, porque senão a gente só vai estar cada vez aumentando este problema, certo? E a terceira dica para a gente descomplicar a nossa vida é limpar os nossos medos. Parece uma coisa assim impossível, né? Mas não, é fácil. Existe técnica para isso, inclusive,
que a gente limpa os nossos medos, mas para isso eu preciso olhar para os meus medos. É impossível eu limpar os meus medos, eu continuar botando eles para baixo do tapete. Quando a gente para e olha para o que me dá medo, para o que me deixa mal, como eu falava lá no início, para a emoção que eu estou sentindo, eu consigo olhar para esse medo de frente e ressignificar este medo. Ficar forte, não deixar esse medo tomar conta de mim. Como eu falei, nós temos uma amígdala que vai estar nos dando medo o tempo todo. O tempo todo. A amígdala está sempre em estado de alerta. O tempo todo nós estaremos sentindo medo. Só que a gente tem que olhar para esses medos, ressignificar e principalmente limpar. Uma das técnicas que a gente faz, que é a limpeza de lixo mental, exatamente assim. Quando a gente começa a olhar, isto me dá medo, eu não quero mais sentir isso, eu vou literalmente botar fora, tá? A gente faz isso, eu e os meus assessorados, a gente já faz isso. A gente bota fora no lixo, a gente consegue ressignificar e fazer com que esse medo não fique mais enorme. Como eu falava da amígdala, né? Cada medo que a gente sente, não importa se ele é real ou não, tá, gente? Não importa se é um medo que está acontecendo, por exemplo, de um assalto, que é uma coisa real, ou se é um medo que está aqui na minha cabeça. O que importa? Se eu ficar neste medo, envolvido nesse medo, provavelmente ele vai tomar conta de mim. Lembra que eu falava das nossas reações, que a gente ataca ou foge? Tem gente que sente tanto medo que paralisa. Ela fugiu tanto que ela acaba paralisando, ela não consegue reagir, certo? Justamente por causa de alguma ideia que está passando na sua cabeça, que está deixando com medo. Então, é muito importante que a gente comece a olhar os nossos medos de frente e consiga fazer essa ressignificação. Sabem aquela história muito legal, né? A gente ouvia aí pelas redes sociais, se tiver medo, vai com medo mesmo, né? Ok, é assim mesmo, mas e como ir com medo mesmo, certo? Para eu ir com medo mesmo, a primeira coisa que eu preciso fazer é me dar conta que eu tô sentindo aquele medo e olhar para ele. Por isso que quando a gente escreve o nosso medo, quando a gente percebe e consegue escrever e colocar depois no lixo, a gente está ressignificando esse medo, tá? Isso é uma coisa muito importante, é uma coisa libertadora, inclusive. Até deixa eu contar uma coisa para vocês, que isso faz parte, inclusive, do convite que eu também quero fazer. Quem me acompanha nas redes sociais há mais tempo sabe que eu tive um problema com o meu telefone aqui em Portugal. Meu telefone não funcionou mais de jeito nenhum e eu acabei perdendo também o meu número do Brasil, né? Coloquei nas redes, tem em torno de 2.500 pessoas na minha lista de transmissão que recebem o meu conteúdo. Então, imaginem o que foi eu acordar, o meu telefone não funcionava nem para ver a hora e nada funcionava. Eu não tinha contato de ninguém, não lembrava nem o telefone dos meus filhos, para vocês terem uma ideia. Não tinha acesso a banco, a internet, a nada. Simplesmente eu saí daqui, fui até uma loja de assistência técnica, fui tentar resolver, não funcionou, eu tinha que comprar um novo aparelho. Eu não sabia quanto tinha na minha conta, porque eu não tinha como consultar o aplicativo. Eu não conseguia falar com a minha filha para fazer uma transferência e me mandar dinheiro. Eu não tinha como falar com ninguém, né? E isso é óbvio que me gerou medo. Tô num país que não é o meu, não conheço praticamente ninguém que pudesse me ajudar nessa situação e eu estava perdendo a minha identidade. Na minha cabeça, eu estava perdendo a minha identidade. 10 anos com meu número, gente, agora? Como é que é isso, né? Lógico que eu tive muito medo. Para vocês terem uma ideia, eu estava
na assistência técnica, que foi um brasileiro querido que me atendeu. Eu estava lá conversando com ele e eu disse assim, só um pouquinho, eu preciso fazer uma coisa. E eu comecei a escrever todos os meus medos e comecei a jogar fora, lá na lixeira mesmo da loja, porque não dava para trazer para minha lixeira. E ele parou e ficou me olhando, dizendo assim, o que você está fazendo? Aí eu disse assim, eu preciso voltar. Eu preciso voltar para minha energia, eu preciso sair desse estado de medo. Na verdade, eu estava quase em pânico, né? Porque eu me senti completamente perdida naquele momento, sabe? Então, o que eu quero dizer para vocês? Quando a gente consegue fazer isto, a gente consegue olhar, ok, eu tô sentindo esse medo, é humano, tá? Nós somos humanos, nós vamos ter vários sentimentos ao mesmo tempo, mas eu não preciso ficar com ele. Eu posso decidir se eu vou permanecer com esse medo, vou deixar que esse medo tome conta de mim, me paralise, inclusive, ou eu vou seguir adiante. Agora foi uma ligação, gente, desculpa. Então, eu quero agora retomar com vocês quais são as três dicas que eu dei aqui para descomplicar a nossa vida. A primeira, lembram? Alguém lembra? Eu queria pedir para que alguém escrevesse aí no chat para mim, por favor. Alguém escreva, por favor, no chat. Qual foi a primeira? A primeira dica que eu dei para descomplicar a nossa vida? Termos foco, certo? Saber o que a gente quer, tá? Alguém, por favor, digita aí no chat. Isso, obrigada. A segunda, que também é bem importante, é focar na solução e não no problema, certo? Sempre o nosso foco tem que ser na solução. Lógico que para isso a gente precisa saber interromper padrão desse pensamento repetitivo que fica o tempo todo martelando na nossa cabeça, e existe técnica para isso também. E a terceira, tá? Não menos importante, é limpar os nossos medos e ressignificar os nossos medos. Assim, a gente consegue descomplicar a nossa vida. A Eide, que já fez assessoria comigo, botou aqui alinhamento. O alinhamento é essa técnica de meditação com foco. Então, todos os dias, com uma química muito boa, com muita acetilcolina no meu cérebro, eu vou direcionar e colocar exatamente o que eu quero, e por isso que a gente acaba conseguindo materializar. Muitas pessoas me dizem assim, eu quero sempre tanta coisa, mas eu não consigo materializar, eu não consigo fazer com que isso aconteça, né? Quando vai acontecer? Quando eu tiver com uma química boa, quando as coisas estiverem fluindo para isso, certo? Agora que a Eide falou, eu lembrei, tá, gente? Eu tô, inclusive, até o fim do ano, eu tô ainda com a agenda aberta para 2 pessoas de assessoria individual. Então, quem quiser, em 5 semanas, é assim que funcionam as assessorias, certo? A gente se encontra uma vez por semana e durante 5 semanas. Cada um dos dias dessa assessoria, dessa sessão, vocês aprendem uma técnica como essas aqui que eu tô falando, tá? Eu falei aqui de 3 coisas para descomplicar e tem técnica para cada uma delas. Tem o alinhamento, tem a interrupção de pensamento repetitivo e tem também a limpeza de lixo mental, né? Então, são técnicas que a gente aprende e assim a gente consegue, tá? Quem tiver interesse de ainda este ano saber treinar o seu cérebro, me chama depois ou no direct ou no WhatsApp para saber como é que funciona um pouco melhor. Falando ainda sobre a questão do telefone, tá? Eu não consegui chamar todo mundo da lista de transmissão porque eu tenho que chamar todas as pessoas individualmente. Então, se você fazia parte da minha lista de transmissão, não está recebendo os meus áudios, alguma coisa assim, eu ainda não consegui colocar todas em ordem, certo? Mas aqui no Instagram, lá no link da bio, tem um link que vai direto para o meu WhatsApp. Então, se você ainda não está recebendo,
clica lá e vai direto. Se você não recebia, mas tem interesse em receber, 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, eu mando áudios gratuitos, certo? Que nos fazem refletir sobre como nós pensamos, como nós sentimos. Então, também está convidado a participar. Clica lá no link da bio que cai direto no meu WhatsApp, certo? Outra coisa só para finalizar que eu ia falar para vocês hoje é o seguinte: sempre nós temos possibilidade de fazer uma vida diferente, sempre. Por mais que as condições, tá? Lu, mas a minha realidade é essa. Eu vou olhar para minha realidade difícil, eu vou olhar para minha realidade que eu quero, certo? Tá aí a segunda dica que eu dei hoje. Sempre olhando para a realidade que a gente quer e não para essa realidade difícil que eu estou vivendo agora. E sempre nós temos o poder de escolher se a gente quer essa ou se a gente quer a outra, tá? Gente, me falem aí se tem alguma pergunta sobre isso tudo que nós conversamos. E eu já vou agradecendo de novo todo mundo que tá aqui agora comigo, tá? Todo mundo que tá aqui comemorando meu aniversário comigo. Se bem que assim, ó, eu achei que meu aniversário aqui em Portugal ia ser, né, afastado da minha família, dos meus amigos, das pessoas que eu amo que estão longe, né? E eu tive tanto carinho aqui e hoje agora aqui com tanto carinho de vocês que foi fantástico. Eu tive festa surpresa dos meus vizinhos, eu tive flores chegando que foram mandadas do Brasil, eu tive muito carinho. Eu tive hoje de tarde numa palestra falando com as consultoras da Mary Kay, que também recebi presente, recebi um monte de coisa. Então, esse carinho, essa energia, essa troca, eu sou muito grata de estar aqui hoje fazendo isso. E eu pensei como que eu poderia passar o meu aniversário de uma maneira que eu tô distante, né, fisicamente das pessoas que eu amo tanto, e como eu vou passar meu aniversário. Foi aí que eu pensei, tive essa ideia, eu disse assim, eu vou fazer uma das coisas que eu mais amo, que é ensinar, né, as pessoas a terem uma vida mais leve, a terem uma vida mais feliz. Existe treinamento para isso e simplesmente é fantástico. Eu não me apresentei aqui, né, hoje. Olha a gafe, eu não me apresentei, mas eu acredito que todo mundo que está assistindo aqui já conhece o meu trabalho, né? Então, eu nem contei da minha história. Ai, que bom, ó. Obrigada por todos os parabéns aqui. A Eide, que foi minha assessorada, aprendeu muito. É assim, gente, a gente cria uma nova vida quando a gente consegue entender como a gente pensa, como a gente funciona, eu digo, né? Porque quando a gente sabe como a gente pensa, e que nem eu falei, a gente tem o poder de decidir se eu quero viver isso ou se eu quero viver outra coisa, a gente consegue estar melhor, né? Gente, eu sou muito grata a todo mundo que me deu parabéns hoje. Eu não consegui entrar no Facebook, mas eu fico muito agradecida, porque às vezes é um seguidor que eu não conheço, e que nem agora que eu tô vendo parabéns da Verinha. A Verinha foi minha professora no primeiro ano, olha só, e é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. Ela foi minha professora, foi professora dos meus filhos e tá aqui compartilhando. Então, eu sou muito grata e eu quero essa conexão com cada um de vocês. Não importa se é uma pessoa que eu conheço há tanto tempo, não importa se é um assessorado, uma pessoa que fez o meu curso, ou se é uma pessoa que está entrando aqui agora pela primeira vez, se conectando comigo. Porque eu acredito que isto é a energia, né? Quando a gente tá aqui, não é por acaso, tem um porquê, né? Então, todas as pessoas que chegam na minha vida, todas as pessoas que chegam na minha lista, todas as pessoas que de alguma forma chegam aqui no Instagram, elas estão se conectando comigo, porque a nossa energia, de certa maneira, também teve esta atração, tá bom? Gratidão, muita gratidão mesmo. Obrigada por fazerem meu aniversário ser tão
tão diferente e ao mesmo tempo tão maravilhoso, que eu tô fazendo uma coisa que eu amo demais e vocês estão aqui comigo. Quem vai assistir depois, em outro momento, eu pretendo colocar no IGTV e no YouTube, eu vou tentar salvar, né, agora. E quem assistir depois também, pode ter certeza que eu vou me sentir tão abraçada e tão acarinhada assim como eu me senti hoje, tá bom? Gente, muito obrigada a todos que estão aqui, a quem vai assistir depois. Se tiverem alguma dúvida, mesmo que não tenha sido agora, se surgir depois, perguntem no WhatsApp, perguntem aqui no direct, tá bom? E eu vou estar respondendo para vocês. Um grande beijo mesmo e obrigada por estarem aqui hoje comigo nesse meu novo ciclo. Um beijo e fiquem com Deus.